Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto. Vem e vê. Превратить тебя в раба, в насекомое и раздавить. O filme de 1985, realizado por Elem Klimov, é um dos filmes de guerra mais marcantes da história do cinema, mais vistos, mais falados, que mais pessoas perturbou na história do cinema, e que segue um miúdo na guerra, que é o ator Alexei Kravchenko, até a um clímax bastante violento. Um filme muito assente em coisas que aconteceram na Bielorrússia ao longo da Segunda Guerra Mundial. Quem também nunca tinha visto este filme é a Filipa Correia, atriz, com quem coabita o mesmo espaço doméstico, portanto, mais tarde ou mais cedo ela teria de vir a este podcast. Vai haver spoilers, obviamente. Nós acabámos de ver o filme e tendo em conta o teor do que vemos no filme, quisemos também despachar o mais depressa possível este podcast, porque quanto menos pensarmos nele no futuro, melhor. Filipa, tu não conhecias este filme antes de eu ter falado dele, pois não? Olá a todos, antes de mais. Olá, sim, desculpa. Olá, Rui. Não conhecia, nunca, não tinha ouvido falar, agora percebo porquê. Eu acho que se calhar como nós, muita gente também não quer voltar a pensar nele. É um filme, pronto, é perturbador, sem dúvida, é aterrador, acho que é muito cru na forma como mostra a guerra, de uma forma que acho que nenhum dos outros filmes que vi sobre a Segunda Guerra Mundial tinha sido. Acho também que no final há uma mensagem clara de, apesar de tudo o que aconteceu, de todas as atrocidades que foram cometidas, o medo, o horror, nós não queremos ser iguais a eles, nunca. Mas antes de irmos ao final, explicar um bocadinho a minha história com este filme, porque é um filme que eu já ouvi falar há muitos anos. Acho que quando ainda estava na escola secundária foi a primeira vez que eu ouvi falar deste filme, muito por causa de muita gente o considerar o melhor filme de guerra de todos os tempos, um dos filmes mais perturbadores da história do cinema, e ao mesmo tempo que tinha curiosidade em ver o filme, porque andava a esgravatar a história do cinema e etc., por receio do que ia ver, e acho que já falei com várias pessoas que sentiram o mesmo, por receio do que iam ver, foram pondo o filme de lado ao longo dos anos. E nós estávamos a ver o filme às tantas e eu disse-te que não tenho pena nenhuma de não ter visto este filme mais cedo, porque e se calhar provavelmente se pudesse voltar atrás, se calhar porque não é daqueles filmes, e nós já tivemos esta conversa várias vezes noutros contextos, filmes que lidam com coisas tão perturbantes como a Segunda Guerra Mundial e neste caso sobre uma violência que até vai bem para além do contexto da guerra, não é? Estamos a falar de algo que aconteceu a mais de 600 aldeias na Bielorrússia, de acordo com o que o final do filme nos diz, de aldeias a serem queimadas, de estarem a meter as pessoas dentro de um celeiro e basicamente incendiarem esse celeiro. É muito difícil para mim depois lidar com um filme destes como se lida com um filme qualquer, não é? Uma comédia, um drama, mesmo filmes que lidem com outras coisas verídicas, mas que não mexam tanto com os nossos sentidos, não é? E portanto, sempre que eu me lembrar deste filme nunca vai ser por uma boa razão, e eu não vou poder falar deste filme de uma forma, tanto que até falar neste podcast é um bocadinho difícil por causa disso, porque é difícil falar destas coisas de ânimo leve, mas essa mensagem que tu achas que o filme transmite, e eu concordo contigo, vem muito daquela sequência final que mistura as imagens de arquivo das vítimas dos campos de concentração e das imagens de arquivo do percurso do Hitler, desde o fim até ao início. Basicamente o filme faz um rewind, não é? Exato. Até chegar ao bebê,
E aí tu vês o rapaz do filme a olhar imaginariamente para esse bebê, não é? E para a mãe também. E para a mãe, há uma sim. parte em que fixam, não é, só da criança para a mãe, e há claramente, quase que parece que a mãe, sendo que está numa fotografia, não é, está a olhar para aquela outra criança que viveu aquele terror todo com uma arma na mão e quase suplicando. Não sei, pelo menos foi o que eu li dali, e claro que é uma coisa que acontece em poucos segundos, mas lê-se muito concretamente, não mates, não é? E ele baixa a arma, e acho que depois isto também, isto de sentir isto, de que ele de repente olha para aquela criança e vê-se nela, não é? No fundo vê-se nela, também vem muito com o contexto do que tinha acontecido há uns minutos atrás, de que eles apanharam alguns alemães e não só, que tinham sido os responsáveis por estas últimas mortes no celeiro, incendiados e com tiros e tudo, e que diz muito concretamente, porque ele, antes desta chacina, tinha dito: quem não tem filhos pode sair. E nesta altura em que eles estão ali, que foram apanhados, a personagem principal do filme diz: foi ele que disse quem não tem filhos pode sair. E ele assume até de uma forma quase orgulhosa, acho eu. Acho que não há ali dizer nenhum... que há povos que não merecem ter o direito ao futuro. Exatamente, para ele aquilo tem uma justificação muito concreta e não há problema nenhum. Ele não está a fazer nada de mal, ele acha que aquelas pessoas não têm direito a continuar e que, portanto, tem que se começar por quem vai ser o futuro daquele povo, que são as crianças. E, portanto, muito concretamente, para ele o que era importante era matar as crianças, mesmo que os outros adultos sobrevivessem, porque de qualquer das formas o futuro daquele povo não ia existir. E depois de ouvirmos essa frase de: eu assassinei as crianças porque eu não quero que este povo continue a existir, e tu tens ali a oportunidade, não é? Quer dizer, é uma oportunidade fictícia, mas pronto, aquela personagem tem a oportunidade de: então eu também não quero que o Hitler exista, e portanto eu vou matá-lo então enquanto criança para não haver esse futuro. E ele não o faz. É a resposta àquele dilema que entanto se tornou clássico, Sim, não é? Se tu voltasses atrás no tempo, matarias o bebé Hitler. Este foi o último filme que o Elam Klimov fez, e anos mais tarde perguntaram-lhe porquê, e ele disse que achava que tudo o que podia dizer já tinha dito. E o que é engraçado neste filme, nós estávamos a vê-lo, e o início é um filme que vai lentamente sendo construindo até este final tristemente apoteótico, não é? Não é uma apoteose boa, obviamente. Tu começas a ver o filme, é o miúdo a abandonar a mãe e as irmãs, porque está iludido com a guerra e quer ir combater, e etc. E vai todo contente. Faz lembrar um pouco, fez-me lembrar um pouco um livro e um filme que é o Oeste Nada de Novo, que é sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre aquela ideia, mais até o filme, que o filme tem uma cena em que os miúdos vão todos contentes para a guerra porque também lhes incitam a ir para a guerra, e a expressão de felicidade do Alexei e Alexei Kravchenko, não queria estar a dizer mal o nome, fez-me muito lembrar isso. E aos poucos o filme, como é óbvio neste contexto, vai-te dando aqui e ali pequenos horrores da guerra, não é? Ele depois encontra uma miúda, que é a Olga Mironova, e acaba por ficar com ela porque eles estavam num batalhão, mas o batalhão avança sem eles, e então o miúdo decide voltar a casa para encontrar a mãe. Chega, a mãe não está, mas a mãe deixou um caldo ou uma sopa que ainda está quente. E depois ele e a miúda decidem sair de casa para ir à procura da mãe, e a miúda olha e vê toda a gente morta junto a uma das casas daquela pequena comunidade. A miúda, que nunca mais voltou a fazer nenhum filme. Aliás, nós tentámos perceber que idade é que ela tinha. O rapaz, o Alexei, tinha 15, 16 anos quando fez o filme. Ela, se calhar, um pouco mais velha. Sim, mas que era mais velha. Não muito mais velha, mas deu para perceber que ela nunca mais fez nenhum filme e supostamente, pelo que a internet diz, criou um coro e está no mundo da música. Mas enfim, isso é outra história. E depois lentamente tu vais vendo o dia-a-dia depois dos soldados, até àquele momento. E eu confesso-te que até chegar àquele momento eu estava
Onde é que está aquela coisa super agressiva e super perturbadora que a vida me foi vendendo? Porque depois isto também tem muito a ver com a imagem que tu crias de um filme. E no meu caso, eu já conheci este filme há mais de uma década e durante uma década andei a alimentar o que é que este filme seria. E a nossa imaginação é sempre pior, não é? Sim, e não é por culpa... O filme não tem culpa, obviamente. E acaba-se de ver o filme e ele continua a ter um impacto infelizmente grande ainda hoje. Mas lá está, é essa construção que se vai fazendo, um build-up lentamente até chegar àquele ponto horrível, e o miúdo leva o filme às costas, e o miúdo tem um daqueles rostos... E ela também. Sim, mas o miúdo, tu parece que vês o miúdo a envelhecer ao longo do tempo. E não se passam assim tantos anos. O filme supostamente passa-se entre 41 até ao final da guerra, há 45. Mas parece que ele envelheceu para aí 30 anos nesse percurso, não é? Sim. Nota-se as marcas no rosto daquilo que ele vai vendo, não é? Daquilo que ele vai passando, das pessoas que vai perdendo, porque depois também se vê algumas pessoas com quem ele estava numa altura muito específica, que tinham ido buscar comida, do que me lembro, que eram 4 que foram buscar comida e no final só sobreviveu, nem a vaca sobrevive. E pronto, eu acho que as rugas que ele... Porque se nota muito claramente rugas no final... as rugas no fundo são as mortes que ele foi vendo e as pessoas que ele foi perdendo, a começar obviamente pela mãe e as irmãs, que acho que foi a grande perda na vida dele, porque apesar de nunca as vermos mortas, é uma imagem que te fica. Sim. Tu sabes que elas estão mortas e acho que tu já as imaginaste mortas, não é? Não, quer dizer, tu tens essa imagem delas na cabeça, as gêmeas, que ainda por cima era uma coisa muito específica, não é? Porque eram 2 gêmeas pequeninas, muito sorridentes. O filme nem nos dá tempo suficiente para, entre aquela multidão de corpos, perceber se elas estão lá no meio. Não dá. Mas tu já as viste, não é? Tu já as viste e depois tens a miúda a gritar com ela, a dizer elas estão mortas, elas não estão aqui, elas morreram, e ou ele não querer encarar isso, não é? Porque para ele... Sim. Há sempre o mais, há mais para fazer. Ele, quando há nesta parte em que eles vão buscar comida e depois são atacados com tiros e ficam todos muito quietos, até adormecem numa cratera, e depois ele é que chega à frente e diz: nós não podemos estar aqui parados, há pessoas a morrer à fome, nós temos que... Ou seja, ele é sempre muito ativo, também porque acho que ele não quer muito pensar no que está a acontecer, não é? E nós temos muito isso, não é? É uma forma de nos defendermos. E pronto. E pior ainda sendo uma criança, não é? Que de repente... Claro, porque tem toda a ingenuidade que está a terminar, não é? Sim, de repente tem de se tornar adulto, é um adolescente que... sem saber bem o que é que está a fazer, e nestes filmes faz-me sempre... mexe sempre muito mais comigo quando são casos assim de pessoas que do nada são testemunhas do pior que o ser humano pode fazer. E houve uma coisa, o filme, além disso, está muito interessante tecnicamente e estilisticamente, usa muito bem o formato, que eu não vou falar muito disto porque tenho receio de estar a cometer algum erro, mas acho que a maior parte dos filmes russos eram assim neste formato em 4x3, esta espécie de quadrado. Não sei se muito por uma questão de meios ou por uma questão intencional, mas neste caso funciona muito bem porque asfixia muito a nossa experiência, torna um pouco claustrofóbica quando tens aqueles planos das caras. Pois é isso, eu acho que torna ainda mais claustrofóbico porque faz muito planos de pormenor, não é? E faz os planos das expressões dos 2 miúdos, que são aterradoras, especialmente naquelas partes em que eles tanto estão a rir como estão a chorar. Sim. Que acho que demonstra bem o sentimento que é estar no meio de uma guerra, não é? Porque é a insanidade total, não é? Aquilo demonstra a insanidade total. Quer dizer, eles não se estão a rir porque há alguma razão para rir, não é? Eles estão-se a rir porque se eles não se rirem, eles não conseguem continuar em frente. Eu acho que é muito isso. Isso é a definição de insanidade. Sim. Isso é a definição de insanidade. E a miúda, especialmente, acho que a mim até me marcou mais a miúda, especialmente numa parte em que eles estão os dois só a olhar um para o outro, que acho que é quando ela lhe diz que... Já não sei se é quando ela diz... Não, é antes das mortes da mãe e das irmãs. É na fase antes deles irem
para procurar a mãe e as irmãs dele, porque ficaram sozinhos, porque o batalhão foi batalhar sem eles, pronto. Sim. E então estão eles os dois frente a frente, e há uma altura que eu não sei se aconteceu mesmo, mas a sensação que me deu foi que a imagem dela, nele a luz manteve-se sempre igual, mas quando se voltava a ela parecia que a imagem ia escurecendo. Que ela ia ficando com mais sombras e aquele riso ou choro dela ao mesmo tempo tornou-se diabólico. Aquilo tornou-se diabólico. E essa imagem ficou muito marcada do filme. Sim, e depois também há outra coisa aqui no meio desta relação. Estás a apontar para a caixa do DVD para as pessoas, porque ela está aqui na contracapa do DVD. E eu acho que é esta a imagem que eu estava a falar. Sim. Dela assim. Que é depois aquele outro oficial que supostamente devia ser o namorado dela. Ou, eu acho que deixam assim um bocado no ar a ideia de que havia ali qualquer coisa entre eles os dois. Sim, eu acho que ela estava lá por causa disso, não é? Dá-me a sensação... Quer dizer, ela diz que foi salva... E depois ele deixou-a para trás porque se sentiu o orgulho ferido ou algo assim. Pois, porque ela diz que foi salva, que a queriam levar para a Alemanha e que foram eles que a salvaram e por isso é que ela estava naquele batalhão. E depois há uma altura em que ela está, e o miúdo pergunta-lhe até isso, ela está toda muito produzida, com o cabelo arranjado, tem um género de uma touca no cabelo, um acessório, e está a assistir a um discurso, não é? Antes da batalha. E acaba por ficar muito triste, até sai a chorar, porque eu acho que ela se sente um bocado ignorada por esse tal namorado, entre aspas, não sei se ele é mesmo namorado, mas pronto, por aquela relação que ela tinha, porque ele... Acho que quase a menosprezou do género, pronto, eu não preciso de ti, não é? Eu agora vou lutar e tu não, porque ela é mulher, não é? E ele pergunta-lhe porque é que ela estava assim arranjada, porque é que... e ela chora e depois ri, aquilo tudo é um turbilhão. Aliás, ele quando a encontra ela está a chorar, acho que depois desse momento em que se sentiu ostracizada, não é? Por aquela pessoa. Não sei o que é que isso poderá querer dizer, acho que também devíamos falar da cegonha. Sim, porque há a cegonha... Já que estamos a falar em romance. Exato, que há uma cegonha que segue os miúdos. Pronto, quem viu o filme, de certeza que se lembra, mesmo tenha sido há algum tempo, porque a cegonha é muito marcante. Muito, mas sim, ela depois deixa de aparecer. Ela só aparece enquanto estão os dois juntos, não é? E eu acho que quando eles ainda mantêm aquela ingenuidade de que quase podiam ser namorados sem nunca chegarem a ser, porque acho que nunca há realmente um envolvimento entre eles, porque não há tempo para isso, não é? Sim. Porque eles, entretanto... A dor é tão grande de tudo aquilo que eles vão vivendo que, quer dizer, essa esperança de amor não existe, não é? Eles não... Sim, mas a cegonha sendo o símbolo dos bebés, não é? Sim, eu acho que ali é claramente mais num símbolo... a pensar que isso poderia acontecer. É mais num símbolo de sexualidade que se calhar... Porque eu depois não cheguei a perceber se aquela forma branca que estava no chão era a cegonha morta. Porque se for a cegonha morta é claramente um símbolo de que aquele amor morreu, não é? Sim. Aquele amor que não chegou a ser amor... Eu já acho não que era existe. a cegonha morta. Sim. É a perda da inocência. Sim, é claramente a perda da inocência, porque eles estão na adolescência, não é? Há claramente hormonas aos saltos e é um rapaz que está a descobrir, obviamente, a sexualidade e a rapariga também. Aliás, há uma altura em que ela está à chuva e há claramente um acentuar das formas dela, das formas femininas dela. Sim, que ela acontece. Ali, ela até se toca. Ela toca-se e tudo. Portanto, isso até antes de aparecer, logo a seguir é quando aparece a cegonha, portanto há claramente aí um simbolismo, mas eu acho que o filme está muito cheio destes simbolismos. Já naquela parte final, pronto, há aquele símbolo dele não chegar a disparar a arma contra a criança Hitler, mas também há outro símbolo, porque uma das coisas, ou seja, quando há aquelas pessoas que foram apanhadas e que vão ser mortas no final do filme, há um deles que diz: eu não sou alemão, eu não tenho nada a ver com isso, não sei o quê, eles deviam morrer, mortos aos fascistas. E o outro diz: então é isso que tu vais fazer, e dar-lhe um boião de gasolina, não é? Assumo eu que seja de gasolina, e ele então despeja a gasolina pelos homens e depois diz: alguém que me dê fogo, alguém que tenha fogo, não sei o quê, e aparece um senhor com uma tocha na mão. Depois eles acabam por ser mortos aos tiros. Sim, toda a gente. E esta tocha, no final, cai na água e apaga-se. Ou seja, é um símbolo de nós não somos iguais a eles, nós não vamos incendiar as pessoas como eles fizeram com o nosso povo. Pelo menos eu entendi também isso dessa forma. É um apagar de isto acabou, não é? Já não queremos mais mortes, não queremos mais horror. Eles estão mortos, isto acabou, a vingança, ou o que quer que seja, está feita. Eu acho que não querem mais mortos, não querem terror. É o prazer de matar. Exato. Eles não querem que aquilo seja como para eles foi, porque para eles eram claramente um prazer. Mas de certa forma acabou por ser um pouco o prazer de matar, porque muitas daquelas balas eram desnecessárias, não é? Claro. Toda a gente começa a disparar. Claro. E depois há outro momento, já que estávamos a falar da miúda,
nessa parte da aldeia em que está a ser queimada, há uma miúda que é levada pelos nazis que dá-se a entender que ela vai ser violada Sim, ela pelos até, nazis. eles põem-na numa carrinha cheia de homens. Depois ela aparece, eu fiquei na dúvida se seria ela, se seria a miúda que acompanha o rapaz na primeira parte do filme. Porquê? Porque a miúda aparece com sangue a escorrer pelas pernas e a cara espancada, com sangue a escorrer-lhe da boca para baixo, e o miúdo vira-se para ela e diz: eu quero amar e ter filhos, que foi uma coisa que a miúda lhe disse naquela parte, mas claramente deve ser outra rapariga, porque elas são muito diferentes. Eu acho que sim, até porque a outra ficou lá naquela comunidade, não é? E esta aqui estava lá naquele momento e provavelmente foi salva depois naquela altura, não é? Portanto, eles não chegaram a ter tempo de a matar, mas claramente ela é um símbolo daquela primeira rapariga, não é? Ela é um símbolo do que, pronto, não lhe aconteceu, mas podia lhe ter acontecido, não é? Daquilo que as mulheres sofrem na guerra. Mas é aquilo que também, por acaso, que a Susana no primeiro episódio falava muito da estrutura hollywoodiana, e este exemplo é claramente o oposto, não só por não ser um filme de Hollywood, mas por causa da estrutura do argumento, que é a rapariga, sendo assim, ela não volta a aparecer. Ou seja, eles não vão atar as pontas, percebes? Que é uma coisa que, agora olhando para trás, percebo o que a Susana diz, porque às vezes isso também me chateia um pouco, que é, tem tudo de estar resolvido no fim. E neste caso, como na vida real, não é? Há coisas que não se resolvem. Sim. O miúdo nunca viu a mãe morta e as irmãs, portanto nunca vai ter exatamente a certeza na cabeça dele que isso aconteceu. Sim, há a possibilidade de elas estarem vivas, não é? Até tu veres que elas morreram. Ele não sabe se a outra miúda sobreviveu ou não. E há uma coisa, ainda falando na parte técnica do filme, eu tenho medo de me esquecer disto mais para a frente, que é quando há a explosão, quando o miúdo e a miúda estão juntos e há uma explosão perto dele e o miúdo fica surdo. Eu não sei se tu reparaste nisto, mas o som ainda demorou algum tempo a voltar, e algum tempo é para uns minutos e várias cenas. Sim, sim. E gradualmente o som vai ficando mais claro como estava antes. Sim, sim. E isso de facto é brilhante. Eu sempre gostei muito desse efeito. Porque tu ficas mesmo a achar que é o que tu estás... Quando percebes que aquilo é surdez do miúdo, ambiente, que aquilo não é um silêncio que está à volta dele ou um ruído abafado, isso de facto está muito bem feito. Eu gosto, pronto, há muitos filmes que utilizam essa técnica, não é? Depois de uma explosão, mas não dura, não é? É uma coisa do momento, ouve-se mais ao ruído e depois acabou. Aquele zumbido que é para dar a sensação de que agora estás meio atordoado porque acabou de haver a explosão. Mas aqui não, tu tens um efeito mais realista, não é? E está muito bem feito, até porque logo a seguir a isso acontecer, ele está à procura dela, não é? E ele ouve-se a dizer o nome dela, mas depois não a ouve a ela a gritar por ele. Sim. Porque entretanto ela aparece e vê-se claramente que ela também está a gritar pelo nome dele e tu não a ouves. Sim. Tu só ouves o que ele vai dizendo de forma meio abafada, quase como se estivesse debaixo de água, não é? Sim. Sim, eu também gostei muito dessa parte porque te leva a estar lá, não é? Acho que este é um filme que prima por te dar as sensações que tu terias estando lá, não é? É isso que ele quer, é por isso que é perturbador, senão não seria, ou não digo que não seria perturbador, porque acho que ver um filme sobre este tema é sempre perturbador, mas não seria tão perturbador. Eu não sei se é sempre perturbador, porque não te esqueças que nós também vivemos numa época em que Auschwitz de repente é um género literário. Foi banalizado, sim, foi banalizado. Em que as pessoas também falam, e para mim... eu acho que nunca disse isto num podcast, mas eu não tenho curiosidade de ir a um campo de concentração. Eu não tenho a ambição de ir fazer turismo a Auschwitz ou a Dachau não tenho, porque eu não preciso de estar lá para perceber o horror que é. As pessoas tens de estar lá. Eu honestamente acho que isso diz muito de nós quando de repente planeias umas férias para ir a um sítio desses, quer dizer, e não é entretenimento, quer dizer, aqueles momentos muito... E que vão ser sempre os momentos que me perturbam mais nestes filmes, não é a encenação ou a ficção, é quando tu de repente tens ali 10 segundos das imagens dos corpos dos campos de concentração. Isso para mim diz mais do que todos os filmes, todos os livros, e
e se quer ir lá. Que eu percebo que possa ser uma coisa que... mas acho que às tantas já estamos à procura da sensação da perturbação por si só. É uma curiosidade mórbida. É uma curiosidade. Como parares para ver um acidente. Sim. Mesma coisa. Aliás, isso viu-se muito agora com a Zona de Interesse, que é um filme que eu acho que divide muitas pessoas nesse sentido. Que acho que até é muito diferente deste, porque acho que não tem nada a ver. É uma instalação artística que é levada ao limite. É porque eu acho que há uma grande diferença, porque a Zona de Interesse é um filme frio. E este não é nada quer frio. Mostrar a frieza, supostamente, pelo menos pelo que eu entendi, quer mostrar a frieza que as pessoas também estão a começar a ter em relação a este acontecimento, também com o facto de já ter passado algum tempo. E este filme é, antes pelo contrário, ele nunca é frio, mas é muito cru na violência que é vivida, que é diferente. E o problema maior da Zona de Interesse para mim é que claramente eles estão a passar uma mensagem de olha como estas pessoas viviam muito bem, mas estavam ali ao lado do horror, mas ao mesmo tempo o filme tem de humanizar aquelas pessoas, a miúda que se sente mal e que tem pesadelos e a música que tem de ser opressiva. E há uma coisa que é muito impressionante neste Vem e Vê, é que a música às vezes é pesada, mas o filme não te oprime esteticamente. O filme oprime-te por aquilo que tu estás a ver. Sim. Não é por aquilo que te quer fazer sentir. E isso eu acho brilhante e ponho-no à parte de todos os filmes que falam destes temas e desta onda toda das tatuadoras de Auschwitz e não sei o quê. Porque também não é um filme romantizado, não é? Exatamente por aquilo que estávamos a falar há bocado, porque não quer estar as pontas soltas, não é? Não quer que a miúda apareça no final, porque isso não é importante, não é relevante, porque de qualquer das maneiras, aquela miúda e o símbolo que ela teve para ele de a descoberta da sexualidade já não existe, isso nunca vai voltar. Por muito que ele reencontre aquela rapariga outra vez e que ela até não tenha passado por nada daquilo, ele passou, não é? E acho que sempre que ele olhar para ela vai ver aquela rapariga que encontrou com as pernas a sangrar. É isto que vai acontecer. Aquela pessoa, por mais anos que viva, nunca vai deixar... Ou seja, ela não sobreviveu à guerra. Exato. Não é? No fundo é isto. Ela não sobreviveu à guerra. Aliás, perto do fim, depois dele baixar a arma em relação ao bebê Hitler, tu vês que está ali outro rapaz com ele. Que até parece mais novo do que ele e está ali todo... Essas imagens fazem-me sempre muita confusão, porque vejo os miúdos apetrechados com armas e com aquele ar pesado e eu não sei se o protagonista do filme, ao olhar para aquele miúdo, também está a pensar sobre si próprio e está a pensar, eu tornei-me naquilo e agora, não é? Quer dizer, e é isso, e apesar de tudo, apesar de todo o horror que acontece ali, eu nunca sinto que o filme seja a dar uma perspectiva nihilista, ou seja, de que nada... Porque às vezes fala-se do absurdo da guerra um pouco para falar disso, de que nada vale a pena e de quando vês a destruição não consegues ir além disso, mas eu acredito que no fim, apesar de tudo, o filme tem alguma esperança, apesar de tudo. Percebes? Sim, eu acho que a esperança do filme no final é... Eu estava à espera, se isto fosse um clichê, o miúdo tinha-se matado. Sim. Percebes? Porque não conseguia lidar com tudo aquilo e é uma forma fácil de... E é também outro problema que eu tenho quando às vezes fazem estes filmes, é que nota-se que as pessoas não têm uma grande sensibilidade para aquilo que estão a falar e que não é só ir ler muito e conhecer muito do que se passou por lá que tu consegues fazer algo sobre aquilo. É também tentar ir ao âmago das coisas, do que as pessoas sentiram, e esse filme consegue muito bem falar disso e da mistura de sentimentos e do delírio misturado com o riso e com o choque. E é isso, pronto, desculpa, acho que acabei por não dizer nada. Eu acho que no final a esperança que existe, e lá está no miúdo quando baixa a arma, não é? Eu mantive a minha humanidade, não é? Apesar de todo o horror que eu vi, de tudo o que eu assisti, eu continuo a ser humano. Pelo menos o filme nunca te mostrou ele a disparar? Não, nunca. E as ações todas dele foram sempre para com uma comunidade, não é? Foi sempre a pensar, então eu vou defender estas pessoas, vou defender a minha irmã, vou defender a minha mãe, vou defender estas pessoas que têm fome. E realmente a forma como o riso que tu estavas a falar é utilizada no filme é muito interessante, não é? Porque nós vemos isto, e isso vê-se muito também em, sei lá, em policiais. Eu via muitas séries policiais
E elas tinham sempre que ter um lado cómico, porque aqueles polícias lidavam com a morte, não é? Ou seja, eles tinham casos porque tinham pessoas a morrer, não é? Portanto, eram polícias que investigavam homicídios. E, portanto, parecia que havia sempre a necessidade de contrabalançar essa morte e esse horror que eles tinham que ver e a cena de terem que depois dar as notícias às famílias. E, portanto, é sempre... estão sempre naquele contexto e naquele ambiente, tinha que ser contrabalançado com a comédia, não é? Portanto, eles faziam muitas piadas entre eles, aquilo havia sempre coisas para rir entre as personagens. E aqui, isso acaba por também se ver. Eu lembro-me de uma parte do filme em que já só sobram 2 deles que vão buscar comida e eles acabaram de ser atacados e estão no chão enrolados os 2 porque veio um avião que estava a lançar mísseis, não é? E um deles conta uma piada e eles desmancham-se a rir ali no meio do chão enrolados um no outro porque acabou de passar um avião. Sabes que um dos meus grandes receios em ver este filme é que lá está, fosse uma experiência que fosse difícil a cada minuto e que fosse horrível a cada minuto. E isso surpreendeu-me pela positiva no filme, é que tem um lado obviamente perturbador e que acho que não deixa ninguém indiferente, mas a construção até lá chegar é bastante humana, é bastante... E isso fez-me lembrar também outro filme. Tu chegaste a ver O Túmulo dos Pirilampos? Acho que Aquele sim. filme anime dos miúdos vi. que estão mortos, não é? Que é também outro exemplo para mim que me marcou muito da primeira e depois eu achei que a segunda vez não ia resultar e resultou ainda mais, que é... Que lá está, tu estás a falar de uma coisa horrível, mas aqui é que se mostra como um realizador ou um autor tem também um papel naquilo que está a narrar, e eu sinto que num caso destes é muito difícil tu manteres uma perspectiva totalmente fria. Ou seja, ou mantens totalmente fria com uma zona de interesse, mas em que é tudo calculado e tu queres fingir que tens uma... Que é isso que eu sinto. Eu sinto que o filme está a fingir que é humano, mas não é. Eu sinto que é um robô que está a ser humano. E é por isso que, por mais qualidades que me possam apontar ao filme, de ser uma perspectiva diferente sobre o Holocausto, eu nunca vou conseguir ligar-me com aquilo por causa disso. Eu sinto que eles estão a querer atirar-nos à cara que nós já não somos humanos por fazermos isto, e inclusive a cena de irmos a Auschwitz para visitar e não sei o quê, aliás, porque o filme acaba com isso, não é? Exato. O filme acaba com essa perspectiva, só que eu acho que ao longo do caminho em que ele nos estava a querer mostrar que nós já não éramos humanos, estava a tirar-nos isso à cara, vejam como vocês tornaram isto uma coisa banal. O próprio filme tornou-se banal. Exato. E a própria pessoa que o está a fazer se tornou banal nesse caminho. Eu não estou a dizer que sei como é que se poderia fazer isso, porque eu percebo a mensagem que ele queria deixar e eu acho que é uma mensagem válida. Sim, mas acho que não o fez da maneira certa, mas também não vou ser eu a dizer como é que poderia ser feito. Mas a questão eu fico a pensar é porquê fazeres aquilo? Ou até o livro do... Isto já está a ficar mais sobre a zona de interesse do que o Vem e Vê, mas acho que é uma boa comparação, porque eu não consegui deixar de pensar neste filme enquanto estava a ver o Vem e Vê. Já o próprio livro do Martin Amis eu não consegui avançar a mais de metade porque aquela frieza pareceu-me só banal já, e eu sinto que a zona de interesse podia se resumir a uma instalação numa galeria de arte em que tinhas os sons e uma imagem idílica daquela piscina da casa lá do capitão, e era igual. E enquanto que neste não, eu por exemplo, eu não quero voltar a ver a zona de interesse porque não quero, e este eu se calhar não quero voltar a ver porque me deixou um impacto muito forte e muito visceral. Acho que não precisas, não é? Para voltar a sentir aquilo que o filme te faz sentir, mas não precisas de voltar a ver. Mas as imagens do filme nunca me vão abandonar também. É isso. Eu estava-te a dizer aquele momento em que depois da casa do celeiro ter sido incendiado, que os nazis pegam no miúdo, encostam-lhe uma arma à cabeça para tirar uma fotografia, aquele plano da cara dele com a pistola apontada à cabeça era uma coisa que eu já tinha visto N vezes e que nunca me sai da cabeça, porque ele de facto tem um rosto extraordinário e pronto, ele continua a ser ator hoje em dia. Até encontramos uma foto dele recente com um cabelo, enfim, quando vês ele com aquele cabelo à tigela e comparas com o filme, parece que são duas pessoas diferentes, mas de facto deve ser muito estranho tu teres 15 ou 16 anos e teres a tua vida marcada por um filme destes, não é? É isso, é precisamente sobre isto, não é? Mas eu acho que é isso. Este é um filme que eu também, quando fui ver, sabia que era a única vez que o iria ver, muito provavelmente por aquilo que também, pronto, já sabia que iria ser o filme. E o primeiro, acho que foi o primeiro filme que eu vi sobre a Segunda Guerra Mundial,
foi O Rapaz do Pijama às Riscas. Eu li o livro quando era Em miúdo, casa. sim. Pronto, e eu nessa altura era, sei lá, tinha porque 11 anos, 12 anos, e eu lembro-me que eu tinha muito uma coisa de não gostava de chorar em filmes e em coisas em geral, achava que isso era uma fraqueza, que é estupidez, mas eu tinha essa, não sei porque, tinha essa percepção desde pequenina. E O Rapaz do Pijama às Riscas foi o primeiro filme em que eu chorei, e eu chorei desde o início. Eu chorei Babi Rain, que ele foi ridículo, a uma certa altura, eu desde que... Porque havia uma parte do filme em que havia um senhor que era empregado da casa, que era um judeu, e a profissão dele antes daquilo tudo ele era médico. E há uma altura em que o rapaz, o filho daquela família nazi, cai e tem um problema no joelho e ele vai ajudá-lo porque ele sabe tratar, porque ele era médico. E ele depois é levado e é espancado, por isso não se vê o espancamento, só se vê ele depois a voltar já espancado. E a partir daquele momento do filme, eu nunca mais consegui parar de chorar. Mesmo sem saber como é que aquilo ia terminar e que depois termina da forma como termina. E também é um filme que eu sei que nunca mais vou querer voltar a ver. Sim. Isto para dizer que estes filmes são marcantes por isso, não é? São marcantes porque tu, a qualquer momento, quando quiseres, não é? Podes voltar a eles pelas imagens que te deixaram e por essas sensações, essa ansiedade, essa quase volta na barriga, quase um enjoo mas no caso, permanente. Eu não, pronto, eu li O Rapaz dos Pijamas às Riscas e tinha 14 ou 15 anos e aquilo marcou-me muito. Vi o filme e na altura fiquei um bocadinho de pé atrás com o filme por eles estarem a falar inglês e eu sei que é estúpido, há muitos filmes mas que... repara, para mim foi o primeiro contacto que eu tive sei, com aquela maldade. Sim. E aquilo para mim, enquanto uma criança de 12 anos, que eu sempre fui uma pessoa muito ingênua quando era criança, e para mim perceber que havia seres humanos iguais a mim, não é? Que faziam aquilo de forma deliberada, não é? Que causavam aquela dor. Para mim aquilo fez-me muita confusão mesmo. Nunca tinhas visto A Vida é Bela antes disso? Eu vi depois, numa aula de história, A Vida é Bela. A Vida é Bela, pronto, eu teria de o rever hoje. Vi numa aula de história. Mas foi um filme que, olha, vi há muitos anos, em 2001, 2002, estava a dar na televisão. E eu lembro-me do final do filme e de estar a chorar porque eu nunca me tinha passado pela cabeça esse sofrimento e claro que, pronto, há aquilo que nós estávamos a discutir em relação à zona de interesse aplica-se a muitos filmes e também se calhar até pode-se aplicar a esses de estarem a usar a experiência do Holocausto para fazer entretenimento e etc. Mas é claro que nós estamos a falar de filmes que vimos numa idade e que ficaram marcados também por causa desse contexto, não é? Claro, porque para mim era difícil de lidar com a maldade àquele nível, não é? Sim. Eu, quando era pequenina, era uma criança muito ingênua e que gostava muito de acreditar que toda a gente tinha um lado bom e muito puro. Mas acho que apesar disso, quando tu acabas de ver um filme desses, eu quero voltar a esse pensamento, não é? Mas é mais difícil, não é? É mais difícil continuar a acreditar. Eu acho que é mais difícil quando tu tens a noção que uma pessoa igual a ti pode chegar a esse ponto. Eu não sei. E o quão difícil, depois acho que a questão é esta, é tu pensares o quão difícil é que é tu tornaste aquilo. Eu não sei, porque quando vejo filmes assim que nos querem causar essa sensação, é um alívio enorme sair cá para fora quando o filme acaba. Não, e principalmente claro. se ainda é de dia. Porque tu ficas, ok, é dia, está para já aqui, está tudo bem. Mas eu acho que nestes filmes há muita necessidade, pronto, e quando se vê num cinema é mais complicado, mas sim. Ainda bem que não vi este no cinema. Nós a ver aqui em casa, eu senti às vezes a necessidade de olhar para os lados e ver, ok, ainda estou aqui, não é? Sim, Não estou ali, eu estou a salvo, tenho uma manta nas pernas, Sim. estou quente, estou bem, não é? Mas há um bocado essa necessidade de ter, quer dizer, não é daqueles filmes em que tu te enredas naquilo e ficas lá até ao fim, porque senão... Quer Sim, dizer, mas isto também diz muito, um filme destes diz muito também da experiência que nós temos com as imagens nos nossos dias, que é muito banalizado, não é? Porque nós temos imagens a todo momento, ligamos o telefone, vamos às redes sociais, temos vídeos na televisão a toda a hora, e um filme destes volta a fazer relativizar as coisas e a pensar no poder de ver as coisas com determinado tempo e com determinada cabeça e não banalizar tudo. Mas lá está, também não quero voltar aqui, eu quero agora ir ver o Seinfeld ou uma treta qualquer, treta, salvo seja, para desanuviar, não é? Sim, é um filme difícil
porque tinha que ser, não é? Sim. Quer dizer, a ideia é essa. Há filmes que têm um objetivo muito claro e o objetivo dele é este, não é? É que tu fiques com essa sensação e que no final tu digas, pronto, eu também não quero ser igual àquilo que eles foram nunca, não é? Eu não quero perder a minha humanidade. E eu não pude deixar de pensar no final do filme, quando tu começas a ver o rewind, não é? De tudo o que foi acontecendo até chegar àquele ponto, e vias a saudação nazi, e para mim faz muita confusão como é que hoje tu consegues ver pessoas a fazer essa mesma saudação nazi com uma displicência, como se aquilo não significasse aquelas mortes todas, aquele sofrimento todo. Quer dizer, depois deste tempo todo, ainda usamos isto desta forma. É uma coisa que me faz muita confusão. Eu posso estar errado, mas eu acho que isso também está ligado ao facto de repente o Holocausto se ter tornado uma coisa banal. Lá está, usamos isso com displicência, como se aquilo não estivesse ligado àquele acontecimento, mas esteve, não é? Quer dizer... Não só a forma como a extrema-direita fala disso, mas também a forma como nós nos habituámos a falar do Holocausto como se fosse uma coisa... Pronto, mais um tema, né? Há filmes de ação, há filmes de drama, há filmes sobre o Holocausto. E eu conheço várias pessoas que têm uma obsessão pelo Holocausto que para mim faz-me muita confusão, porque é um tema perturbante e que quanto menos eu quiser falar, eu quero pensar nele, melhor. E há pessoas que vivem obcecadas a ver filmes e a ver séries sobre o Holocausto, que ficam a pensar, puxa, não há mais nada aqui. E pronto, enfim, se calhar é um problema meu, mas acho que isso também diz muito da nossa relação porque lá está, tu não podes ver um filme destes, sobre um tema destes, que é uma coisa que aconteceu, aquelas pessoas existiram, a comer pipocas, e não podes vê-lo como tu vês, mesmo que seja outro filme qualquer, baseado em factos, não podes vê-lo dessa forma, não, quer dizer, não pode ser. Não podes ir comer pipocas e não podes dizer, pronto, olha, já vimos este, agora vamos ver o Beethoven 6. Claro, não é a mesma coisa, não se pode... Quer dizer, não é mais um filme que vês em binge-watch. Que estes filmes e a literatura que é feita sobre este assunto e todas essas questões são feitas, pelo menos a meu ver, ou devem ser feitas com um objetivo muito próprio, que é não esquecer que isto aconteceu e não esquecer que não é assim tão difícil de voltar lá. Não é? Porque também, esta é que é a questão. E também porque... Aprender com aquilo que aconteceu. E não é só, não me diria tanto aprender, é mais... Tens realmente alguma coisa a dizer sobre isto? Porque se não tiveres, cala-te e vai fazer outra coisa. Não é? Alguma coisa nova a dizer. Porque isto é isso, é que tipo, aqui no Vem e Vê, de facto, ele está a dizer algo que nunca ninguém disse e alguns tentaram depois e não conseguiram. Mas estás todas as semanas a fazer um filme sobre alguém que sobreviveu aos campos, de facto, porque, e nós também falámos disto, que quando a lista de Schindler saiu, houve muita polémica por estares a fazer um filme à volta do Holocausto e etc. Mas porra, tu olhas para a lista de Schindler hoje e comparas com todos os filmes que lhe seguiram e é claramente o menor dos males à volta, porque é um filme, para mim, feito com muito respeito, não é? E acho que falámos dele aqui no primeiro episódio. E acho que falta esse respeito de... É como se parece que há realizadores que têm de tocar no Holocausto porque é obrigatório. Ou fazer um filme de guerra. Por exemplo, o Kubrick nunca fez um filme sobre o Holocausto. E ele não precisou de fazer um filme sobre o Holocausto. Acho que haveria essa hipótese na altura da lista de Schindler. Ele decidiu não o fazer. Mas isso também diz muito de uma pessoa, que é o Kubrick, que toda a gente diz que é um realizador muito frio e muito calculador e etc. Ele, quando percebeu que ia haver um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, se calhar pensou, 2 é demais. 1 chega. E o Spielberg vai fazer de certeza uma coisa importante e boa. Vou fazer outra coisa. E dedicou-se ao Eyes Wide Shut. Depois. E ele conseguiu fazer filmes sobre a maldade do homem sem ter que falar. Sim, a Laranja Mecânica, não é? Mecânica é claramente e a Laranja Mecânica é também um E sobre filme... guerras também conseguiu fazer filmes, não é? Sim, o Full Metal Jacket e o Horizontes de Glória, que não é um filme de guerra, mas é um filme de tribunal de guerra, que é excelente esse filme. Mas a Laranja Mecânica, sim, olha, a Laranja Mecânica é um filme que... E também é muito perturbador. Sim, há uma vista descuidada, as pessoas acham que aquilo é uma glorificação, mas não, aquilo é uma sátira sobre aquelas pessoas, que é, não as está a glorificar, também não as está a condenar, está mais a falar sobre a sociedade que as rodeia
e que possibilita que elas existam. E o que é que isso quer dizer sobre Exato. elas? Exatamente. E a questão do livre-arbítrio. Também me Exatamente. lembrei às tantas desse filme aqui a ver o Vem e Vê. Pronto, olha, entretanto já vamos em quase 45 minutos. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Não, acho que não. Acho que não. Acho que para quem não viu, acho que apesar de tudo vale a pena ver. Sim. Nunca vai haver um momento bom para o ver. Sim. Isso não existe, não é? Quer dizer, se estiverem bem dispostos, acho que já é Mas meio... depois quer dizer que vais estragar essa boa disposição, não é? É Podes melhor ver isso do que dessa estares forma. no fundo do poço e ires mais a fundo, acho eu. Ou então pensar, também já não posso ficar pior, mas vale ver isto hoje. Não sei, pronto, isso depois depende da perspectiva da pessoa. Mas acho que é um filme que, apesar de tudo, vale a pena ver porque tem coisas a dizer que eu, pelo menos, não encontrei em mais nenhum sítio. Não é? Portanto, acho que nesse sentido, ainda bem que eu vi. E agora vou viver a minha vida que espero sempre em paz e nunca ter que conhecer a realidade destas crianças. Sim, eu tenho pena que estes filmes não passem ao sábado à tarde na SIC Em para toda a família, família ou na noite de Natal. Já que é com crianças. Sim, assim, exatamente. O miúdo, de facto, o Alexei é extraordinário. Este miúdo é e fez isto extraordinário. com 14 anos, não é? 14, 15 15 anos, sim. Pronto, que eu acho que como Espero que ele tenha sobrevivido bem a como isso e atriz que hoje também esteja... para mim é muito interessante pensar o que é fazer este tipo de personagens e não só a vítima, mas também o agressor, porque eu às vezes fico a pensar, e estava a pensar isso durante o filme, porque eu tenho, pronto, às vezes tenho um bocado de dificuldade de não pensar como é que eu faria aquilo. Sim. O que às vezes é mau porque me abstrai um bocado do que estou a ver, mas estava a pensar o que é que seria para mim mais difícil, fazer desta criança que está a sofrer isto e a ver estes horrores, ou fazer das pessoas que o estão a infligir, porque eu pelo menos da forma como trabalho, ter que entrar na mente daquelas pessoas. E eu não digo que seja justificar os atos, mas quer dizer, tu quando estás a fazer uma personagem destas não podes achar que és amada fita, porque senão não vais fazer bem a personagem. Portanto, para ti aquilo que tu estás a fazer tem que ser aquilo que está certo. E eu acho que isso é um desafio e às vezes não sei se não é mais difícil do que fazer da vítima que sofreu esses horrores, porque essa vítima continua a ser humana, não é? Sim. Continua, pronto, sente dor e não sei o quê, e acha que aquilo é um horror, mas quem está a fazer essas ações já deixou de ser humana. Para mim aquilo, ou pelo menos eu gosto de pensar que não é um ser humano, porque tenho que me distanciar daquela pessoa horrível. Às vezes, fico a pensar no que é mais difícil. Eu naquela cena do incêndio do celeiro em que um dos nazis puxa a miúda que vai ser violada pelos cabelos e anda com ela ainda atrás. Ainda há bastante tempo, sim. Eu quando vejo essas coisas, e se calhar já é muito com o vício de estar a pensar nos bastidores de um filme, mas eu só estou a pensar no momento em que disseram corta e o ator virou-se para a miúda e disse: pá, desculpa lá, estás bem? Porque para mas mim acho que neste filme foi o tempo todo a pedir desculpa, não é? Sim, porque... Mas lá está, acho que das coisas mais impressionantes e pronto, lá está, que demonstra o quão horríveis eram estas pessoas e que tu não queres que elas sejam seres humanos iguais a ti, é que elas têm aquele celeiro a arder e estão constantemente a pôr mais labaredas ou a dar tiros até por cima do fogo. Vai-se lá saber porquê, porque aquilo é completamente desnecessário e está aquele grupo de pessoas que ainda são umas 40, 50 pessoas a aplaudir. Sim. Estão a aplaudir, estão a rir, estão a divertir-se e estão a aplaudir aquilo para elas é um espetáculo. O ouvirem os gritos das pessoas e a uma certa altura até se mostra a porta do celeiro a tentar ser aberta, com as pessoas a tentar sair de dentro das primeiras vezes em que eles estão a tirar coquetéis Molotov lá para dentro e tens aquilo a aplaudir. Isso é uma imagem horrível. Pronto, todo o final do filme é muito perturbador porque tu vês completamente a maldade toda ali crua, não é? O miúdo assiste àquilo tudo e depois vês o miúdo a assistir, não é? Porque muitas vezes volta-se à cara do miúdo e a ver qual é que é a percepção dele em relação àquilo que está a ver, porque ele ficou de fora, não é? Depois acho que é esse sentimento horrível, porque é que aquelas pessoas ficaram ali e não sobreviveram e porque é que eu sobrevivi. Exato. E o que é que faz com que eu tenha sobrevivido e o que é que faz com que vale a pena eu sobreviver e não os outros, porque é interessante que ele sai do celeiro pela janela e eles por alguma razão não o voltam a pôr lá para dentro, mas depois tu vês outras crianças a sair e eles a voltarem a pôr as crianças lá para dentro. Portanto, houve uma decisão deliberada de não, tu vais sobreviver. Sim. E eles ficam com ele, tiram aquela fotografia dele com a arma apontada à cabeça e depois vão-se embora. Sim. Pronto, tu podes ficar porque também
de qualquer das maneiras já não interessa, porque com aquilo que tu viste já morreste, não é? Dá um bocado essa sensação de... Sim, Tu também, para nós tu já estás morto de qualquer das formas, por isso nós nem nos vamos dar ao trabalho. Sim, é mais cruel ainda, que não é deixar a pessoa Porque viver tu com viste aquelas... isto e agora tu podes sobreviver para ir contar aos outros aquilo que nós fizemos. E eu fiquei a imaginar o que é que o outro miúdo que está com ele no fim do filme também passou, porque se nota que ele tem um ar muito carregado. Também muito... já se está a levar às costas qualquer coisa. Sim, eu gostava, e acredito que há muito mais para falar sobre este filme, mas pronto, isto são impressões a quente, porque lá está, não queremos voltar aqui. E acredito que há muita coisa que se ganha uma segunda ou terceira vez, mas isso provavelmente não vai acontecer. Porque de facto este filme é muito forte, de uma maneira pronto, que não tem igual, pelo menos no que eu conheço no cinema, e fico satisfeito, não é a palavra certa, mas fico acho que foi bom ter visto o filme, porque de facto não há outro igual no cinema, e há toda a razão em todos os louvores que fizeram ao filme, mas lá está, não quero voltar aqui, e tu também não é? Não. Pronto, olha, obrigado, Filipa, por estares no mesmo sítio onde eu estou e estares, pronto, não tiveste de vir muito longe para vir gravar isto. Estás convidada a voltar. Espero que num filme mais, pronto, enfim. Calhar na próxima vez uma comédia. Sim, sabes que uma pessoa que vai participar neste podcast em breve, eu disse que ia gravar contigo este episódio e ele disse que era mesmo para depois tu ires embora. Acho que foi uma forma de pôr à prova a relação, não é? Depois disto. Pronto, é um teste, quem quiser fazer o teste. Depois digam-nos qual foi o resultado. Exato, pronto, olhem, é isto, voltamos para a semana com outro filme e é isto. É isto. Espero que tenham gostado ou que pelo menos vos tenha posto a pensar. E sim, agora e desculpem se voltaram a este filme por nossa causa. Mas às vezes é importante voltar. Sim, às vezes é importante voltar. Até para a semana.